Graça e paz, meus queridos irmãos. Então, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Então, a palavra de Deus nos traz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, e para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, tendo medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e estavam no barco e adoravam-no, dizendo: És o verdadeiro Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos que tocavam ficavam sãos. Então vocês podem ver aí, é uma parábola, uma passagem que muitos já conhecem. Então, esse episódio quer dizer o quê? São os ventos contrários em nossas vidas. Às vezes passamos por muitos ventos. Pela falta de conhecimento nas Escrituras, a gente se deixa levar pelo momento, a situação ao qual nós estamos passando. Então, a fé é o firme fundamento para você acreditar, para você alcançar a graça de Deus. São as coisas que você não vê, porém você acredita que poderá alcançar aquele objetivo. Então, o fundamento da fé é o quê? É você acreditar. É a crença naquilo que você crê que você vai alcançar até o objetivo final. Então, se você não tiver essa crença, se você não absorver isso, você não botar Jesus Cristo em seu coração, você não tem como alcançar esse objetivo. Fica muito difícil você lutar contra as suas próprias forças. Fica impossível. Porque a nossa luta maior aqui nessa terra, meus irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades do mal. Então, se você não tiver fé, se você não crer, os ventos contrários irão vir e vão te derrubar. Porque este mundo, o príncipe deste mundo é Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. E se você não está alicerçado na rocha, você vai cair. Assim como lá no livro de Atos dos Apóstolos fala que a igreja, aquela que é construída na rocha, o vento pode vir e ela não cai. Mas se ela for construída na rocha, o vento vem e ela não se abala na sua estrutura. Então, isso quer dizer que é a nossa vida. A nossa vida, ela não se abala na estrutura a partir do momento que temos o conhecimento da palavra de Deus. Então, a gente fica um instrumento fácil de manipulação para os falsos profetas, para pessoas que não têm conhecimento da palavra, porque essas pessoas fazem o que querem com a gente, principalmente aquelas que pertencem a seitas, determinadas seitas. Porque essas pessoas, elas creem naquele objetivo, muito difícil que você fazer com que elas creiam na palavra de Deus propriamente dita, e como você não tem conhecimento nenhum, elas te induzem por outro caminho. Seitas que até mesmo pessoas são induzidas a fazer parte de um caminho totalmente contrário, que é o caminho das trevas.
que muitas pessoas têm ido para esse caminho, justamente porque não tem conhecimento da palavra, não dá ouvidos e não querem crer que existe uma situação em paralelo aqui ao reino que nós vivemos, que é o plano espiritual. Então essas pessoas não creem e são jogadas no abismo. E para você tirar essas pessoas do abismo espiritual, é muito difícil, só pelo nome, pelo sangue de Jesus que você tem essa capacidade. Você jamais teria a capacidade de estender a mão, assim como Jesus estendeu a mão aqui para Pedro, para retirá-lo das águas. A partir do momento que ele estava se afundando, porque ali, quando Jesus chega para ele e fala bem assim, homem de pouca fé, que os discípulos veem aquele homem caminhando sobre as águas, a partir do momento que Jesus se despede deles, vai para o monte para orar, e ele segue para o outro lado da margem, né? Que é o Mar da Galileia. Então, vem uma tempestade muito forte naquele momento, e Pedro se abala. Ele tem uma certa desconfiança e ele começa a afundar. E aí Jesus estende a mão para ele como um sinônimo de misericórdia para poder retirá-lo ali do abismo que ele já estava caindo. Até mesmo que ele fala que homem de pouca fé, né? Então ele vai afundando assim, da mesma forma é a nossa vida. A nossa vida é assim. Isso se restringe no plano espiritual. Porque nós viemos do pó e ao pó voltaremos. E nós temos um Espírito, que é o sopro de vida dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse Espírito de vida, assim quando nós morremos, ele é resgatado para o terceiro céus. A nossa alma que fica aguardando para esperar o julgamento. Nossa alma vai ser julgada, assim como todos os mortos, seja eles que cometeram algum delito, seja eles que ficaram na graça de Deus até o final dos tempos aqui nessa terra. Então, irmãos, muito cuidado com as heresias praticadas por esses falsos profetas, porque eles querem te iludir de qualquer jeito, através de um artefato comum, como um colchão, um travesseiro, uma toalha, que você pode ser curado. Assim como Elias, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 1, versículo de número 18, se eu não me engano, que os profetas de Baal se levantaram, acenderam o fogo. Mas só que Elias, ao mesmo tempo, rogando a Deus, veio o fogo dos céus e cremou todos aqueles falsos profetas, que eram mais de 450 profetas de Baal. Então você pode ver que o inimigo também ele é capaz de operar maravilhas. Assim como o anticristo ele vai chegar aqui nessa terra operando também operando maravilhas, induzindo vocês ao erro e fazendo acreditar que se formará um novo governo aqui nessa terra. Então muito cuidado com isso, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês não tomarem posse desse conhecimento que vocês estão tendo aqui, vocês serão abatidos, serão sucumbidos por esse vento que hei de chegar em suas vidas. E serão abalados na sua estrutura, porque não conheceram a verdade e nem sequer deram ouvidos a conhecê-la. Então, muito atentos para isso. Porque o nosso caminho é traçado de maneira correta. Desde que o mundo é mundo, lá atrás, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a partir daquele momento em diante, veio as enfermidades ao mundo. Por quê? Por causa do pecado. Então vocês podem crer que quanto mais vai aumentando o grau de pecado, é como se fosse um termômetro, mais enfermidades vão vindo. Porque o homem, ele age segundo as concupiscências da sua própria carne. Então você vê que esses governantes, eles já estão agindo em favor próprio. Então eles não querem saber daqueles que estão afundando, porque eles agem em prol de Satanás, que é o príncipe deste mundo. E você que é um cristão, você tem que fazer o quê? Orar sem cessar. Vocês têm que agir como verdadeiras atalaias de Deus. E não deixar se sucumbir por esse próprio vento. Quando você está no caminho traçado pelo Senhor, assim como eu falei em lives anteriores, caminho traçado ali que Deus deu para Daniel, vocês jamais caem nessa história da carochinha. Porque vocês estão embasados, vocês estão alicerçados na rocha. Então vocês não serão sucumbidos por este vento.
Mas a partir do momento que vocês não tiverem alicerçado, qualquer um, filósofo, seja quem for, até mesmo o Jô Soares, ele tem conhecimento da palavra de Deus, sabe de Gênesis e Apocalipse. Então qualquer um, filósofo, pode pegar esse livro, ou até mesmo qualquer um que seja um nerd e capaz de ler de cor e salteado, gravando todos os capítulos e todos os versículos, e vocês levando a crer que aquilo tá, sem saber está sendo induzido a uma heresia, a um erro. Que heresia significa um erro, no termo literal, né? Então, onde é que eu quero chegar com isso aqui? Que vocês não sejam induzidos a este erro. Que você conheça as Escrituras, o plano espiritual age de que forma? O Espírito Santo, ele desce sobre as nossas vidas. E tomado por um entendimento espiritual, nós lemos as Escrituras e temos esse entendimento bíblico através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que a letra ela mata, porque não basta só conhecimento, como eu falei para vocês. O nerd pode chegar aqui e pode destrinchar este livro todo, mas só que ao mesmo tempo ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então eles podem colocar esse livro contra vocês. E vocês, sem ter discernimento, vocês vão cair nessa armadilha e vão terminar perdendo suas respectivas salvações. Então Jesus, nesse momento, ele não quer isso. Ele quer estender sua mão e fazendo como essa situação que ocorreu com Pedro, estendendo a mão para você, para retirar você desse abismo que você poderá estar caindo. E que você abra os olhos, tire as escamas dos olhos, para que você veja o plano espiritual como ele deve ser seguido. Porque por provas e tribulações nós passaríamos aqui nessa terra. Mas vocês devem acreditar que tenha bom ânimo, que Deus é contigo. Mas aqueles que não tiverem bom ânimo, Deus não vai ser com eles. Porque muitos crentes hoje em dia eles estão errando. É porque eles querem não, porque eles foram ensinados de forma errada. Então agora você é igual uma pessoa que está dirigindo o carro. Não tem mais como você tirar certos vícios. Suponhamos que essa pessoa nunca tenha tirado a carteira. Então ela vai para uma prova de direção e ela vai com certos vícios ali, de colocar a mão por dentro do volante, ficar pisando ali na marcha sem querer. Então ele vai perdendo pontos com aquilo. Então assim mesmo é na nossa vida. Então uma pessoa dessa que está cheia de vícios, não tem como você chegar ali naquele momento, já que ela pertence àquela determinada congregação e querer tirar aqueles vícios. Ela vai continuar com aqueles vícios até o final, meus irmãos. Mais fácil pegar vocês aqui que estão entendendo da palavra de Deus agora nesse momento, estender a mão para vocês e tirar vocês do abismo, do que tirar uma pessoa dessa do abismo. Escutar louvores, só escutar louvores não salva ninguém. Escutar palavras eloquentes, palavras bonitas, que certos pastores falam, pastores catedráticos, bem conhecidos a nível internacional na mídia, isso não salva ninguém. É a lei da semeadura. É plantada ali e lá na frente a pessoa vai colher os frutos. Isso se a pessoa receber aquilo. Se você não receber, não tem como. Fica fácil aqui das pessoas chegarem para você e te abater. É assim que está acontecendo na atualidade. Estamos apenas no princípio das dores. Quer você queira ou não. Muitas pessoas de várias religiões estão assistindo a nossa live. Mas deve ter essa crença que Jesus é o único firme fundamento da nossa fé. E devemos ter a esperança, porque a esperança é que vai alimentar a nossa fé. É que você vai chegar lá na frente no objetivo final. E várias pessoas têm perdido seus entes queridos através dessa praga. Através de outras pragas que estão vindo junto, pessoas com morbidades, né? Seja elas congênitas, seja elas adquiridas ao longo da sua vida, elas estão morrendo com mais facilidade. Mas só que Jesus, ao mesmo tempo, ele tem ainda plano na vida de muitas pessoas e vai fazer igual a Lázaro. Vai resgatar daquele leito de morte, vai trazê-lo novamente à vida.
E Jesus não quer deixar vocês de lado. Não quer que vocês caiam nessa história, que vocês afundem no abismo e que vocês não tenham ajuda. Só que tudo tem uma tolerância. Chega uma hora de tanto Jesus falar e a pessoa não dá ouvidos, Jesus deixa aquela pessoa caminhar com as próprias pernas. Deixa ela seguir o caminho, a trajetória que ela mesmo quer. Que é os desejos, as concupiscências deste mundo. Então, se você não pedir a Deus discernimento, meus irmãos, no plano espiritual, Satanás e seus demônios, eles vão te abater. Isso é sério. Eu estou falando sério. Porque muitas pessoas não querem dar crédito para isso. Muitas igrejas deixaram ser dominadas por coisas deste mundo, achando que vão cativar os jovens. A palavra é simples e singela. Você deve ler as escrituras e deve passar dentro do culto aquilo que o Senhor está te direcionando. Agora, a partir do momento que você mascara isso e quer tapar o sol com a peneira, no termo literal, não tem como. Você está apenas massageando o seu ego para ir para o caminho das trevas. Eu, como já falei em lives anteriores, eu não estou preocupado aqui com o número de likes, de seguidores, não. Eu estou preocupado em falar a verdade. Porque se eu não vier falar a verdade aqui, Deus vai me cobrar. Então eu estou passando para vocês a verdade. Doa a quem doer. Porque Jesus, assim como ele foi ali no templo e ele viu as pessoas comercializando, ele chamou a atenção, exortou aquelas pessoas ao mesmo tempo, aqui também, como servo de Deus, como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, eu venho exortar aquelas pessoas, ajudar na medida do possível aqueles que ainda expiram por salvação. Infelizmente, aqueles que não derem ouvidos naquele grande dia, não adiantará, como eu já vi muitos falando, né? Quando chegar perto da morte, eu aceitarei. Jesus sabe de tudo que já tem em seus corações. E o que cada um cometer de pecado aqui, se as pessoas acharem que estão enganando a Cristo e vão levar esse pecado até o final, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque assim como Lúcifer fez, que ele queria criar uma batalha lá no reino dos céus, Jesus já sabia de tudo aquilo, da iniquidade. Então o nome disso é iniquidade. Você já sabe do delito que você está cometendo. Então você não quer dar ouvidos, então você está caminhando, infelizmente, para o caminho de trevas, meus irmãos. E não tem naquele grande dia como você tentar se defender. Porque o nosso maior advogado não é o advogado deste mundo, não. Nosso maior advogado é Cristo. Então bote isso na cabeça de vocês, muito cuidado. Porque às vezes a gente está vindo aqui, nós estudamos bastante para poder estar esclarecendo de uma forma mais fácil para vocês, para poder trazer o Evangelho como ele está nas Escrituras, e não para enganar vocês. Eu podia estar enganando através de muitas coisas aqui, mas o meu objetivo não é esse. Então, seguindo mais à frente, para vocês terem uma ideia, o mar de Genezaré, o mar da Galileia, eles falavam que era mar, mas era como se fosse um grande lago. Mas naquela região, como assopra muitos ventos, tem muitos problemas com tempestades, então eles batizaram aquilo como um mar, né? Que é o mar da Galileia nos dias atuais. Mas aquilo ali é um verdadeiro lago, mas um grande lago. Então, o objetivo deles, naquele momento ali, eles não foram lá para fazer turismo. Eles foram lá para cumprir o ID de Deus. Então, chegando até o outro lado da borda, a população estava esperando para tocar nas vestes de Jesus, para que eles fossem curados. Então, Cristo, ele tem as maneiras dele de agir em nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa que Cristo vai agir de uma forma. E quando você chega mais adiante, você vê que Cristo, ele age de uma forma totalmente diferente ao qual nós estávamos pensando.
Então assim é com nossas vidas, muito cuidado com tudo isso. Os enganadores, os falsos profetas. Porque o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ele brama que nem um leão. Ele só espera o momento certo para poder te tragar. E o momento certo para poder te tragar é a falta de esperança. Você não tendo esperança, você não tem fé. Porque por mais que você passe por uma tempestade, como Pedro passou ali e os discípulos naquele momento, você estando embasado na fé, você vai se recuperar. Por mais que para os olhos carnais você veja que não tem como, mas Deus, Ele vai alimentando sua fé a cada dia. O cômodo que você escolheu na sua casa como quarto de guerra, Deus ali, no canto secreto, Ele vai escutar as suas orações, Mateus 6,6, e vai estender as suas mãos para você. E no tempo certo, Ele vai prover do milagre. O milagre que você tanto esperou. Mas se você agir segundo as vontades deste mundo, você vai perder a vitória. Seja qual for o plano da sua vida que você queira conquistar o objetivo. É um filho que queira se libertar do caminho das drogas, é uma colheita que já foi massacrado pelas geadas ou até mesmo pela seca intensa da região. Então ora a Deus, meus irmãos, para que Deus dê prosperidade. E não fique escutando pessoas que ficam adivinhando que Deus que é o provedor de tudo. Se vocês estão vivos até aqui agora, dê glórias a Deus por isso. Porque Deus, Ele é capaz de prover de todos os meios, seja dando livramento, seja no plano de não faltar nenhum mantimento dentro da tua casa, seus filhos, sua parentela está com saúde. Isso já é algo muito importante. É lógico que Deus vai testar muitos, assim como Ele fez com Jó. Que Jó, ele seguiu até o abismo, uma pessoa que ele só ouvia falar de Deus, mas só que ao mesmo tempo, a esperança, a fé que ele tinha era tão grande, no momento que Jesus Cristo ainda não tinha vindo a essa terra. E Deus deu tudo de volta para Jó, só para vocês terem uma ideia. Então assim mesmo é a nossa vida. Muitos estão passando por um vento. O vento é o quê? São as situações ao qual nós passamos. E Deus, Jesus, Ele vem para poder sacramentar o milagre no momento certo. Assim como Pedro estava na prisão, ele achava que seria morto, seria açoitado pelos romanos, ele achava que não haveria mais nenhuma solução. Mas Deus ali, Ele manifestou seu milagre pela tua graça e libertou Pedro no momento certo. No momento que ele achava que não tinha mais nenhuma esperança, que todas as suas esperanças teriam sido perdidas. Então assim mesmo é com nossa vida. Não procuremos ficar questionando o que a mídia fala, porque a mídia nos induz a um caminho do abismo. Você aqui alicerçado nas Escrituras, você vai estar traçando uma trajetória ao qual Deus determinou para Daniel. Eu não quero que você se perca nesse caminho, que esse mundo midiático está induzindo a vocês. Então vocês devem estar bem atentos e saber que somente por Cristo e através de Cristo que vocês alcançarão determinado objetivo nas suas vidas. Se vocês não creem, vocês não atingirão objetivo nenhum. E assim como naquela época lá no Egito, Deus, através de Moisés, pediu para que marcasse todas as portas com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, na atualidade, é ungir as suas portas com o óleo ungido. Então, unge a sua casa. Profetize palavras que sejam palavras de vitória dentro da sua casa, para que essa praga não chegue à sua tenda. Porque muitas pessoas estão mentindo, estão fazendo com que vocês acreditem que essa praga não está aí. Mas o espírito de morte, ele ronda ao nosso derredor, assim como aconteceu lá no Egito Antigo. Então abra seus olhos.
Usem máscara. Só saiam de casa quando houver necessidade. Não fique perambulando por aí em aglomerado de pessoas. Porque o espírito de morte poderá alcançar algum de vocês. Isso não é mentira. É o Espírito Santo de Deus que está falando aqui nessa noite. Então, vocês fiquem bem atentos, porque a qualquer momento vocês poderão ser sucumbidos por esse vento. Muitas vezes, por esses falsos profetas, que eles estão interessados no dinheiro, eles induzem os fiéis a fazerem isso. Principalmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Então não creia nisso. Não pode ir para casa, assista a live, porque muitas dessas igrejas têm a live. Se você faz parte desse grupo de risco, fique em casa. Até aparecer a vacina, meus irmãos, já já vocês estarão saindo. Mas não escutem isso, porque vocês poderão ser alcançados por essa praga. Não atentai à prova, assim como lá no livro de Mateus 4. Jesus não quis atentar à prova a partir do momento que Satanás manda ele pular do abismo. Então vocês não atentem à prova. O espírito de morte está rondando por aí. Então fique ligado, meus irmãos. Estejam atentos. Jesus está aqui, como ele estendeu a mão para Pedro, para poder resgatar você. E você precisa ser resgatado no momento certo, na hora certa. Mas você primeiro tem que haver a transformação, que é o quê? Ler as Escrituras, se embasar nas Escrituras, ver aquilo que, confirmar que aquilo é verdadeiro. E não ir pelos falsos profetas, que eles vão te vender ilusões para eles irem para o inferno, assim como lá no livro do profeta Ezequiel, que Ezequiel vai até lá, Israel, exortar uma quadrilha de sacerdotes, que eles faziam, conforme mandava o cronograma, fazia o culto tudo direitinho ali, e depois ia lá para o calabouço para poder fazer parceria com outros deuses. Vocês não conhecem o coração de cada um desses líderes. Somente Jesus Cristo que conhece. Então não vamos ficar aqui questionando só através de palavras bonitas, palavras eloquentes, e muitas vezes a vida dessa pessoa está bastante comprometida. Essa pessoa já está comprometida a ir para o inferno. E assim como Ezequiel falou bem assim, que aquele pessoal, que os israelitas iam parar na Babilônia, e ia começar pela raiz, que era a liderança, e logo em seguida ia o restante do povo, não queira que isso aconteça com vocês. Assim como Deus falou para Abacuque, que ia entregar aquele povo rebelde que não estava dando mais ouvido aos profetas, na mão dos caldeus. Esses caldeus eram sanguinários e que eram oriundos da Babilônia. Tudo que acontece em nossas vidas, a eleição de um presidente da República, a eleição de um vereador local, a introdução de projetos de leis que ocorrem na nossa sociedade, tudo é da permissão de Deus. Gravem isso, porque muitas pessoas com a teologia da prosperidade têm enganado a vocês. Porque quando o povo se rebela contra Deus, Deus entrega na mão dos caldeus, assim como essas leis que aparecem no nosso dia a dia, que nós ficamos indignados, porque não há arrependimento em nosso coração. E nós não estamos nem aí para aqueles que estão falando a verdade propriamente dita. A gente está agindo segundo nossas próprias concupiscências. Então, irmãos, como é que a gente quer ser salvo? Como é que a gente quer que Deus tenha misericórdia de nós? Se nem sequer a gente dá ouvido aos profetas, aqueles que falam a verdade propriamente dita. Então, irmãos, para encerrar nossa live aqui, eu quero que vocês deem crédito a Jesus. Que sempre que possível, em suas orações, estejam atentos para a voz do Espírito Santo de Deus, para que ele possa, assim como Pedro, estender a mão para vocês e vocês possam aceitar sair do abismo. Então fica essa palavra de ânimo aqui nessa noite. Não perca suas esperanças. Cristo é o mesmo do passado, do presente e será no futuro. Não perca suas esperanças. Que vocês perdendo a esperança, jamais vocês vão ter fé.
Então vamos orar para encerrar nossa live, para que Deus possa abençoar, para que Deus dê um finalzinho de noite aí, juntamente com nossos familiares, para que nós podemos ter livramentos de vida e para que nós possamos levar o ID para as pessoas que tanto precisam. Oremos. Pai querido, Pai amado, aqui eu entrego essa live em suas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha alcançado o seu objetivo através desta palavra. O Senhor tenha aberto os olhos, tenha tirado as escamas dos olhos de muitos aqui. Que o Senhor possa estar abrindo os corações de muitos e fazendo com que, Pai, esta palavra ela venha alcançar seu objetivo comum, que é o que? A salvação. Que poucos têm dado crédito para isso, mas somente aquele povo, o seu povo escolhido, que o Senhor alcançará. Assim permaneça até o fim dos dias, para que o Senhor possa alcançá-los, alabasuricanta alabás, através do seu testemunho de vida, através de sua personalidade, através do que você é, pelaquilo que Deus deu, através do seu sopro de vida a você. Pai querido, Pai amado, dê um final de semana abençoado para essas famílias, que o Senhor vá dando livramento, que o Senhor abra as portas de emprego para essas pessoas, que não deixe faltar o pão de cada dia, principalmente aqueles que estão pedindo, estão rogando por ti, Pai, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia, que pelo menos o Senhor use alguém para poder estender a mão para essas pessoas que tanto precisam, que estão precisando de misericórdia agora neste momento. Que o Senhor livre do homem mau, da bala perdida, do homicida, do migrador, do devorador de nossas vidas, livre do espírito de macumbaria, de bruxaria, e nos coloque no caminho reto, o caminho traçado por ti, Pai. Aqui eu entrego essas orações em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. E de paz, que o Senhor Jesus abençoe e que tenha uma excelente semana. Que o Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém.